Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. As crianças vão para as suas atividades. Glória a Deus. Que o Senhor nos encontre assim, clamando até que Ele venha, se entregando a Ele até que Ele venha, vivendo a essência daquilo que Ele tem para nós até que Ele venha. Glória a Deus. Mateus capítulo 25, meus irmãos. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo de número 25, do versículo 14 ao versículo de número 30. O texto fala, o sermão continua a parábola dos 10 talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também os outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregastes-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregastes-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto aonde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por tua palavra, Pai, por tua igreja aqui presente. Te louvamos por esta oportunidade de estar na tua casa nesta noite, Pai, de poder transmitir a tua palavra à tua igreja. Pedimos a tua orientação, a tua inspiração, que o Senhor flua através do teu Espírito e fale aos nossos corações nesta noite. Que caia por terra, Pai querido, tudo que é contrário à boa fluência da tua palavra, o agir do Senhor através da tua palavra, porque através da tua palavra existe cura, através da tua palavra existe libertação, através da tua palavra existe transformação, através da tua palavra existe milagre, Pai. Faça isso em nós nesta noite. Glorifica o teu nome, Pai. Que nos rendamos e nos prostramos, ó Pai, diante da autoridade da tua palavra. Nós oramos, ó Pai querido, gratos,
Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém. Podem se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, este é um texto que fala sobre a parábola dos 10 talentos. Capítulo 24, capítulo 25, o Senhor vai trazendo algumas questões referentes ao fim dos tempos. E quando eu estava meditando hoje à tarde, para falar aos irmãos aqui, ao coração de vocês nesta noite, o Senhor me trouxe fortemente esse texto, falando acerca da parábola dos talentos. O Senhor falou muitas coisas ao meu coração, e eu gostaria de falar nesta noite sobre oportunidades e capacidades. É sobre isso que eu quero falar nesta noite, sobre oportunidades e capacidades. Diga comigo, oportunidades, toda a igreja, oportunidades e capacidades. A nível de introdução, é importante observar que cada servo desta parábola, ele recebe uma certa quantia em dinheiro. Esse Senhor, ele dá uma quantia em dinheiro a cada um desses servos. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. É importante dizer aqui aos irmãos que um talento, ele correspondia a cerca de 20 anos de salário. Um talento correspondia a 20 anos de salário. E esses talentos aqui foram distribuídos de acordo com a sua capacidade. Ele olha e entrega conforme a capacidade de cada um deles. Então note que um tem capacidade para 5, outro tem capacidade para 2, outro tem capacidade para 1, mas algo que você precisa estar atento é que todos têm capacidade. Uns têm mais, outros menos, mas todos têm capacidades. Esse texto nos faz olhar para nós e enxergar que nós sempre temos algo a fazer. Sabe, a gente vive em um cenário onde já não chega as pessoas tentarem nos diminuir. Muitas vezes nós mesmos nos diminuímos. Sabe, não compreendendo a capacidade que o Senhor fornece a nós, instrui, sabe, que nos prepara. As oportunidades são tantas para que a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente sirva ao Senhor melhor. E quando o Senhor trouxe esse texto no meu coração, Ele fala que esses talentos, eles são distribuídos de acordo com a capacidade de cada um deles. Sabe, ao homem mais capaz foi lhe dado 5 talentos. Você tem uma capacidade maior, então tome esses 5 talentos. Não seria funcional aqui pegar esses 5 talentos e dar na mão daquele que só tinha capacidade para gerar um talento. Entende? Esse texto aqui, ele fala de uma profundidade espiritual, sabe? De coisas que a gente precisa aprender na vida cristã. E esses talentos são distribuídos ao que tem uma capacidade razoável. Portanto, de 2 talentos é dado a ele, e ao menos, aquele que tem menos capacidade, foi dado apenas 1. Mas note isso, todos têm capacidade. Todos têm capacidade. É importante a gente falar isso, que os talentos aqui representam oportunidades de usar capacidades. Esses talentos aqui são ofertados, certo? O Senhor vai e dá gratuitamente. Ele entrega, Ele fornece na mão. Mas só que existia aqui, portanto, algo a ser gerado com aquilo que o Senhor fornece nas nossas mãos. E esse texto é tão espiritual, meu irmão, que o que Deus coloca na sua mão, você tem que granjear, você tem que gerar. E aqui o texto fala de dinheiro, propriamente falando, mas não é só dinheiro que Deus dá a nós. Deus dá a nós muitas outras coisas, e muitas vezes nós não granjeamos com aquilo que Deus tem fornecido a nós, com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, com a administração daquilo que Deus tem dado e ofertado a mim e a você como igreja. Mas é importante entendermos que sempre temos algo da parte de Deus. O menos capaz, aquele que tem um pouco mais de capacidade, o outro, todos eles foram alcançados
dentro desta parábola dos talentos. Porque os talentos representam oportunidades. E eu quero profetizar isso aqui nesta noite. O Deus a quem nós servimos, Ele vai abrir oportunidades para irmãos nesta noite. Ele oferece oportunidades. E é conforme a sua capacidade. Esse texto aqui é tão extraordinário porque ele fala de 3 servos. E esses 3 servos são divididos em 2 categorias. Quais são? Os fiéis e os infiéis. É uma mensagem aparentemente forte. Quando você vê o último verso falando: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos ser sinceros, um temor no nosso coração, sim ou não? Uma mensagem de alerta. O que a gente tem feito com aquilo que Deus tem entregado em nossas mãos? Quais são os talentos que o Senhor entregou a nós e o que a gente tem feito com tudo quanto Deus ofertou e entregou a nós? Esse texto aqui é uma reflexão tremenda. E eu quero extrair 3 lições para nós aqui nesta noite. A primeira delas é que os servos fiéis colocam os seus talentos sempre a serviço do seu Senhor. Os servos fiéis sempre vai colocar os seus talentos diante do seu Senhor. Aquele homem tem 5 talentos, ele foi ofertado, ele entregou, o seu Senhor entregou a ele 5 talentos. E ele pega esses 5 talentos, ele granjeia, ele corre, ele faz, ele trabalha, e com esses talentos que ele tem, ele ganha outros 5 talentos. Note que esta oferta, esta oportunidade, este algo que é ofertado a ele através do seu Senhor, é para ser utilizado segundo a sua capacidade. E hoje essa mensagem é para você refletir que Deus quer usar você, meu irmão. Que Deus quer te utilizar no trabalho, na escola, nas idas e vindas. Eu não sei aonde que é, mas Deus quer usar a sua vida. Sabe por quê? Porque esta mensagem aponta para o tempo do fim. Essa mensagem aponta que o Senhor entregou algo e Ele vai, mas Ele vai voltar para acertar conta com os seus servos. E Ele vem para acertar conta com a gente, com aquilo que Ele entregou nas nossas mãos, com aquilo que Ele ofertou gratuitamente em suas mãos. Esse texto aqui veio de encontro ao meu coração, uma força. Porque estes servos fiéis, eles colocam os talentos a serviço do seu Senhor. Eles vivem para a glória de Deus. Tudo que tem é para a glória de Deus. Tudo que possui é para a glória de Deus. Tudo que vive é para a glória de Deus. Tudo que negocia é para a glória de Deus. Tudo que trabalha é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. O conhecimento é para a glória de Deus. Os dons é para a glória de Deus. As bênçãos de Deus é para Ele mesmo, para Deus ser glorificado. Eles colocam tudo à disposição do Senhor. Note que o que fez a diferença não foi a porção, porque Ele dá conforme a capacidade, mas sim a proporção. Não a porção, mas sim a proporção. E eu te explico. Porque eles começam como servos, mas o Senhor promove-os a governantes. Eu vou repetir essa frase, você perdeu a oportunidade de dar um glória, meu irmão. Eles começam como servos, mas o seu Senhor os promove como governantes. Sabe? Eles saem do estágio de servo e o Senhor coloca eles para governar. Sabe, eu tenho estudado muito sobre finanças. Às vezes eu converso isso com alguns irmãos aqui. E eu acho tão interessante, porque quando eu olhei para este texto e o que o Senhor já ministrou ao meu coração, faz todo sentido. Porque Deus, Ele tem para nos dar, e quando você entender que o recurso que Deus te dá é munição no reino, quando você entender que quanto mais recurso Deus te dá, mais o reino avança, mais vidas são alcançadas, mais almas são beneficiadas pela propagação do Evangelho. O dinheiro é munição, meu irmão. Sabe, os recursos que Deus tem colocado em suas mãos é munição.
Esse texto aqui me chama a atenção, a responsabilidade com aquilo que Deus tem nos dado. Existe algo dentro da teologia que a gente chama de mordomia cristã, de que tudo que temos não é nosso, tudo que temos é do Senhor. Nós somos bons mordomos e precisamos administrar aquilo que é do Senhor. Nós somos os dispenseiros, nós cuidamos das dispensas de Deus. Sabe, é muito lindo este texto, porque vai desconstruindo algo que às vezes a gente aprendeu dentro das igrejas, que às vezes a gente aprendeu dentro das escolas. Vai desconstruindo, porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Vai desconstruindo, porque se é ele que dá semente para o semeador, é tudo dele, é ele que te deu recurso, é ele que continua nos dando recurso, é ele que investe na sua vida quando ele vê em você um coração capaz de administrar as oportunidades que ele vai ofertar a você. Deus está falando conosco aqui nesta noite. Deus quer te promover. Ele quer tirar você desta condição de servo, porque isso acontece com esses servos, porque o servo que tinha 5 talentos, a capacidade dele era de 5 talentos. Olha a importância de nós procurarmos nos capacitarmos, sabe? É importantíssimo isso. Por isso que eu estou sempre motivando os irmãos: estude, meu irmão, sabe? Vai fazer um curso, vai se reciclar, vai procurar crescer na sua vida profissional, porque a sua área profissional é um campo missionário que Deus te instituiu, te colocou lá. Quando você entender isso, os missionários, as missões mais de respeito que temos e que conhecemos, os missionários são enviados como profissionais em determinada área. É enfermeira, vai fazer missão, ela chega em determinado país como enfermeira, mas a finalidade por detrás da enfermagem é a proclamação do Evangelho. Vai como professor para um país onde não se pode propagar o Evangelho, e o que está por detrás da missão de ir lá ser professor é a propagação do Evangelho. Entende? E muitas vezes nós, cristãos, não entendemos qual é a nossa posição no reino. Deus está falando com a gente desde o início deste culto, meu irmão. Hoje a gente sentiu a falta de muitos irmãos, a gente sabe, alguns irmãos enfrentaram dificuldades para estar aqui, devido a alguns problemas que ocorreram. Ontem a gente teve um evento aqui, aquela correria hoje, mas Deus nos trouxe aqui porque Deus quer falar com a gente, meu irmão. Essa mensagem é para nós que estamos aqui. Sabe, que o Senhor nos dê a capacidade de administrarmos todas as oportunidades que Ele oferta a nós, que Ele entrega a nós, porque os talentos representam oportunidade. Quanto mais Deus colocar em suas mãos, mais oportunidade você terá de ser uma bênção no reino de Deus. A igreja de Cristo precisa entender isso. Existem vidas precisando ouvir a mensagem do Evangelho. Vidas precisam ser impactadas pelo Evangelho. E esta mensagem ela tem tudo a ver, porque ela aponta para o tempo do fim. O Senhor é que vai voltar para acertar a conta com os seus servos. Ele representa o Senhor da igreja a quem nós servimos. Segunda lição: fidelidade nas minhas condições me levarão a níveis elevados. Todos quanto foram fiéis com aquilo que o seu Senhor colocou em suas mãos, levou eles a patamares elevados. Eu vou repetir esta frase: todos que foram fiéis ao Senhor na condição em que estavam vivendo, Deus elevou a condição deles. O seu Senhor levou a condição deles. E eu quero profetizar isso na tua vida, meu irmão. Deus vai elevar, vai te elevar. É da vontade de Deus fazer com que você cresça, porque Deus vai ser glorificado através da sua vida, através dos seus negócios Deus é glorificado, através do seu lar Deus é glorificado, através da sua capacidade intelectual, de estudo, de discernimento, de aprendizado, porque tudo que a gente aprende e recepciona de Deus só tem uma finalidade, meu irmão.
é ensinar a outro. Se Deus te dá capacidade intelectual, é para você ensinar alguém. Ou você acha que você vai saber tudo que você sabe, tudo que você tem, tudo que você possui só para você? Não, aqui fala de fidelidade. Eu tenho este hábito de falar que a fidelidade ela se manifesta na obediência. Quando a gente é obediente, a gente está sendo fiel. É a fidelidade em manifestação. De que forma? Obediência. Deus só quer isso da gente, obediência. Que dificuldade que a gente tem de demonstrar e de manifestar fidelidade ao Senhor em obediência. Esses homens têm talentos, eles lutam com os talentos que Deus deu. Às vezes Deus te deu uma facilidade de você convidar alguém para a igreja. Por que você não convida? Tem gente que tem uma fala, sabe? Eu falo com a Dani, a gente tem um amigo nosso que de tempo em tempo ele vem na igreja. Ele não é firme, não é batizado, mas é impressionante a facilidade que esse moço tem de falar de Jesus, e sempre quando ele vem, ele traz alguém com ele. Ah, hoje o irmão Yavi não veio, mas eu estou aqui. Entende? É um talento que Deus deu a ele. É uma capacidade que Deus trouxe, ofertou. Então esse texto aqui, ele nos pega e pega todos nós, porque você pode ter 5 talentos, você pode ser bom de Bíblia igual o Samuquinha é, entendeu? Mas tem um que só tem um talento, mas todos devem granjear esses talentos, todos devem utilizar esses talentos. Talvez assim seja mais fácil a compreensão. Você tem que usar aquilo que Deus colocou em suas mãos. Para quê? Para que vidas sejam alcançadas. Use tudo quanto Deus tem colocado em suas mãos. A capacidade de amar, de compreender, a sensibilidade na dor. Sabe, são tantos talentos. A hospitalidade, são os dons naturais, são dons espirituais. São tantas coisas que o Senhor tem ofertado a nós como igreja. Sabe, às vezes a gente peca tão fácil, que às vezes a gente não convida ninguém para estar com a gente. A gente, hoje eu vou num culto desse maravilhoso, mas a festa tão maravilhosa é quando a gente vê vidas se rendendo, quando almas se entregam ao Senhor. Sabe, tem tanta gente precisando ouvir a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, e às vezes você se cala. Deus está falando com a gente aqui, Deus quer que você fale. Deus colocou alguém no seu trabalho, do seu lado. Por que você não fala de Jesus para essa pessoa? Sabe, a gente tem a oportunidade de exalar este bom perfume de Jesus Cristo, porque a fidelidade ao Senhor, e esse texto é tão lindo, que a fidelidade ao Senhor é nas condições que nós vivemos. Aqui no caso, eles tinham 5 talentos, outros tinham 2 talentos, outros tinham 1 talento, mas eles tinham que ser fiéis ao Senhor na condição que eles estavam. Não se engane, meu irmão, Deus não é menino. Deus não vai te colocar no muito se você não for fiel no pouco. Deus não vai te colocar no muito se você não for fiel no pouco. Deus não vai te dar mais se você não for fiel com aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Às vezes você fala, Senhor, eu quero orar e quero que coisas aconteçam, mas você não está orando nem agora. Sabe, você não está orando nem agora. São tantas coisas que a gente poderia apresentar aqui. Sabe, a gente às vezes tem que tomar cuidado com algumas palavras para dizer. Sabe, porque às vezes a gente fala de dinheiro ou de tantas outras coisas em qualquer lugar, mas falar de dinheiro na igreja parece que é pecado. Sabe, você fala de dinheiro no trabalho, você vai num trabalho, chega lá alguém lá, Marcelo, na parte administrativa e fala assim, quanto que não quer saber quanto vai ganhar, não, só quer trabalhar. Primeira coisa que quer saber é quanto vai ganhar. É assim ou não é? A gente fala de dinheiro em todos os lugares, mas por que a dificuldade de falar de dinheiro dentro da igreja? E o texto aqui, ele fala sobre isso, mas não é sobre isso que eu quero falar aqui. Eu quero falar sobre talentos que Deus deu a nós. Sabe, sobre a capacidade de granjear, sobre a capacidade de executar. E às vezes Deus te deu uma capacidade, você, sabe,
cuidar das coisas de Deus, de zelar por as coisas de Deus. Eu amo ver minha mãe, você vê o cuidado que ela tem. Não é porque é minha mãe, não é porque está aqui, sabe, de fazer o cafezinho, de cuidar, são coisas simples, mas note que quando a dona Bia não está aqui, a gente fica, dá para fazer e tal, todo mundo preocupado, mas são talentos e são coisas que estão sendo feitas, estão sendo executadas no nosso dia a dia, são coisas simples. Às vezes um irmão que chega, você nem vê, ele já foi lá, já limpou o banheiro, já fez isso, fez aquilo, ninguém nem viu, mas quando você vai lá, o banheiro está limpinho, está tudo arrumadinho. Sabe, irmãos, é colocando os talentos, é colocando, é granjeando, é fazendo, é executando, é ensinando, é preparando outras pessoas. Sabe? E que você entenda nesta noite que Deus tem dado a você conforme a sua capacidade. Busque mais e Deus vai lhe dar mais. Isso serve para todas as áreas da vida. Busque mais e Deus vai lhe dar mais. A fonte é inesgotável. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu leio, mais Deus me ensina, mais Deus me dá, mais Deus me faz entender. E eu preciso te dizer algo: você não vai ter nada que você antes não deseje. Você não vai ter nada que antes você não deseje. Quer ser usado por Deus? Leia mais, ore mais, busque mais, tenha intimidade mais, sabe? Se relacione melhor com o Senhor. Você vai ver como Deus vai te abençoar, como as coisas vão acontecer, como Deus vai elevar o seu nível. É da vontade do Senhor aqui promover os servos a governantes, porque chegou a hora do acerto de contas. E aquele que recebera 5 talentos, trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que ganhei com eles. Porque ele precisou dos talentos que o Senhor deu para poder granjear e ganhar os outros 5 talentos. Entende? Aquilo que ele te ofertou, que ele entregou em suas mãos, é o suficiente para que você faça aquilo que precisa ser feito. E o texto continua dizendo: disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste o fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhastes. Olha esta expressão do texto: e atemorizado. Diga comigo, atemorizado. Olha como a gente, como igreja, a gente não pode deixar o medo guiar as nossas decisões. Se Deus, a gente cantou muito, né? Se Deus comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo for, eu irei. Sabe? E a gente precisa recepcionar isso. Eu extraio a terceira lição para nós. O servo infiel, até o que tinha foi retirado. O servo infiel, até o que tinha, era 1. Eu dei 1 para você. E dei um tempo para que você trabalhasse com este 1 talento. Era a sua capacidade de administrar uma coisa, 1 talento que eu ofertei a você. O servo infiel teve medo de falhar. Quantos de nós não fazemos alguma coisa porque temos medo de falhar? Sim ou não? Tem gente que tem pavor disso aqui, porque tem medo de falhar. Sabe quantas pessoas permitem com que o medo os impede de tentar acertar? Tentar acertar. O medo parou, fez com que a pessoa parasse. Atemorizado, peguei, guardei, escondi. Quando ele chegar, eu entrego a ele. Não, hoje o Senhor chacoalha o nosso coração nessa noite, e que você saia daqui mais crente, mais servo de Deus, disposto a servir ao Senhor melhor, com maior responsabilidade e com maior compromisso. Nós precisamos servir ao Senhor melhor, meu irmão. Precisamos servir o Senhor melhor. Porque o servo infiel tem medo de falhar. O servo infiel permitiu com que o medo impedisse ele de tentar. Ele teve medo da vida e das responsabilidades. Ele teve medo. E quando a gente tem medo de falhar, quando a gente tem medo de
sabe, permite com que o medo impede de a gente tentar acertar. Até o que a gente tem pode ser retirado. Essa mensagem traz um alerta para nós. Por quê? Porque essa mensagem, eu preciso falar isso, ela aponta para o tempo do fim. O Senhor vem para acertar a conta com os seus servos. O Senhor vem para nos tirar da posição de servos e nos colocar na posição de governantes. Ele vem para nos tirar desta condição de servo e nos promover. Ele quer promover. Essa é a verdade bíblica, esse é o texto. Sabe, quantas vezes nós não estamos enxergando, Deus quer te promover, mas você está retendo, mas você está segurando. Deus manda você falar e você não fala. Deus manda você abraçar e você não abraça. Deus manda você ir lá e você não vai. Deus manda você mandar uma mensagem e você não manda. Deus manda você ir abraçar e você não abraça. Quantas vezes somos negligentes, porque tenho medo. O jogo da reputação tem destruído muitas vidas. O que vão pensar, o que vão dizer, o que vão falar? Eu quero saber o que vão falar, o que vão dizer. Eu quero saber como o meu Senhor me vê, o que eu represento diante dele. Eu quero saber dos outros. Sabe, só que a gente fica... hoje é tudo politicamente correto, não pode falar nada, não pode dizer nada. Sabe, e aí a gente fica nesse joguinho de reputação, sem entender essa verdade bíblica, que a gente corre o risco de perder aquilo que não usamos para o Senhor. Deus te deu, não usou, Ele toma e dá para outro. Você consegue entender isso? Porque o texto diz isso. Chegando também o que receberam um talento, dia de acerto de contas. Senhor, eu conhecia-te, que é um homem duro. Olha a percepção que ele tem do seu Senhor. Essa é a percepção que muitas pessoas têm de Deus, viu, meu irmão? Ele é um homem duro, um Senhor duro, que ceifa onde não semeia, que ajunta onde não espalha, e atemorizado. Olha o temor, aqui é medo, escondi na terra o seu talento, e aqui tens o que é teu. Sabe, quando a gente não reconhece aquilo que Deus entregou para nós, a gente fala, não é meu, é de Deus. Mas quando você entende que aquilo que está em suas mãos é para você cuidar, para você zelar, que é propriedade sua enquanto está em suas mãos, responsabilidade sua enquanto está em suas mãos, olha o que o texto diz aqui. Devias então... Não, respondeu porém o seu Senhor e disse, mau e negligente servo, sabes que ceifa onde não semeio e ajunta onde não espalho, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Olha, tirai e dai ao que tem 10 talentos. Tirai e dai ao que tem 10 talentos. Tirai e dai ao que tem 10 talentos. Ele tira para dar de quem está granjeando, está trabalhando. Porque ele tinha 5, agora ele tem 10. No dia do acerto ele fala, está aqui, Senhor, tudo que o Senhor me deu. E com tudo que o Senhor me deu eu consegui fazer tudo isso para ti. Sabe, porque não tem desculpa. Não tem desculpa. Você quer maior exemplo para nós como igreja? Que viemos para um salão desse aqui. Eu ouvi de pessoas, de pastores dizendo, meu, vocês estão maluco. Como vocês vão enfrentar um aluguel desse tamanho? Né? Como vocês vão? Irmão, eu sei quem falou para que a gente viesse para cá. Eu sei o impulsionar de Deus para que a gente estivesse aqui. E eu tenho visto trabalhar de Deus sobre vidas, sobre famílias, sobre casas, sobre lares. E isso o Senhor está sempre dizendo. Isso é só o começo do que eu tenho para fazer na vida de vocês. E Deus vai dando a nós a capacidade de administrar problemas maiores. Ontem eu sentei aqui, Samuca. Aqui nós colocamos a nossa mesa aqui, estava aqui. Eu olhava para a Dani e falava assim, hoje é a nossa primeira edição do encontro de casais. Eu falei, se for fazer a segunda edição, já não cabe aqui. Não cabia. A igreja estava cheia.
mais que apertasse, talvez colocaria mais umas 5 mesas. Será que era isso, mais ou menos? Ou não? Umas 5 mesas, talvez. Mas eu cheguei a ouvir, igual do pastor Alex, que estava aqui ontem, falou: pastor, me comprometi com a minha esposa, 2ª edição, 3ª, 4ª, 5ª, quantas tiver, a gente vai estar aqui com vocês. Sabe? Ele falou: nunca fui no encontro de casal. Ele falou: estou saindo daqui muito abençoado. Hoje eu estou entendendo qual a linguagem de amor no meu cônjuge. Eu estou sabendo qual a linguagem de amor da minha mulher. Eu tenho que buscar o diálogo. Olha que coisa linda isso, irmão. Mas se a gente fica, sabe, focado no que as pessoas dizem, no que vão falar, no que vão dizer, nem aqui nós estaríamos como igreja. Você consegue entender isso? Deus deu, trabalhe, lute, se esforce, dedique, vá atrás, corra, bata nas portas, procure, ore, busque ao Senhor, Deus vai te abençoar. Não existe mais tempo para isso. Se você não trabalhar com aquilo que Deus te deu, você corre o risco de perder. O texto é bem claro. Corre o risco de perder aquilo que não usamos para o Senhor. Ele te deu para usar no serviço dele. Ele te deu para usar no serviço dele. E o serviço dele não está restrito simplesmente à igreja. O serviço dele está restrito a muitas outras coisas. Sabe? Que a gente recepciona isso. Porque o servo infiel, até o que tinha, foi retirado. Retirou porque não usou. Que o Senhor use tudo que Ele tem dado a nós. Fala: Senhor, usa. Pode usar, Senhor. Pode usar. Faça isso. Fala para o Senhor: Senhor, eu estou aqui com tudo que tenho, com tudo que sou. Sabe? Isso é lindo demais. Isso é muito lindo. Se você for ver a história de muitos homens de Deus, há exemplos de alguns que não tinha nada, e quando entenderam a mensagem da cruz, falou: Senhor, eu não tenho nada, mas o Senhor aceita eu como oferta? O Senhor aceita a minha vida como oferta? O Senhor aceita este homem aqui que eu sou como oferta para ti? Você está entendendo? Deus quer tudo que você é, o seu tempo, sua dedicação, seu esforço, porque isso fala de capacidade. De capacidade. E eu concluo esta mensagem falando que esta parábola nos incentiva a amar a volta de Jesus. Essa parábola nos incentiva a amar a volta de Jesus e esperar por ela com ansiedade. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua igreja. Sabe, por isso que quando você entrar dentro da casa da tua parentela, não perca a oportunidade de falar de Jesus. A gente tem visto isso, sabe? Eu tenho falado isso para Dani continuamente. Um lar que tinha uma recusa, tipo, a crentes. E eu vejo o acesso que a Dani tem hoje com os pais, com o irmão, com a cunhada. Sabe, o respeito que eles têm. A última, a Dani comentou aqui com vocês. Era aniversário de quem que foi, meu aniversário? Foi do seu pai, amor? Foi aniversário do seu pai ou da sua mãe, o último agora? Foi da mãe. E caía num dia de culto. Ele falou assim: a gente vai fazer na quinta, para não atrapalhar o culto de vocês. Olha isso, irmãos. Vamos fazer o aniversário da mãe na quinta, para não atrapalhar o culto de vocês na quarta. Olha que coisa linda, irmãos. É o evangelho que foi chegando. E ela entende hoje que a responsabilidade é dela, de ir lá e de proclamar, e de falar, e de orar, e de dizer, e de entregar a mensagem. É ela que tem essa responsabilidade. E às vezes nós negligenciamos isso dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa parentela. A gente espera com ansiedade a volta de Jesus. E enquanto isso não acontece, a gente trabalha fielmente ao Senhor. Enquanto Ele não vem, a gente trabalha fielmente. 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. O que tem 5 e o que tem 2 está trabalhando fielmente até a volta do seu Senhor. Até a volta do seu Senhor. Diga para o teu irmão: você tem que trabalhar fielmente até a vinda de Jesus, meu irmão. Tem que trabalhar fielmente até a vinda
do Senhor. Quem for fiel e útil receberá recompensa. Sairá da situação de servo e governará entre as nações. Governaremos com Ele, com o Senhor, com o Senhor. Você pode ter dificuldade aqui, você pode ter dificuldades, limitações aqui, mas você vai governar com Ele, meu irmão. Nós vamos governar com Ele. Ele tem algo reservado à sua igreja, ao seu povo. Louvado seja o Senhor, que todos nós entendamos a essência desta mensagem, porque Ele está vindo. Ele está vindo acertar conta com os seus servos. E que Ele nos encontre, na categoria de servos fiéis. Servos fiéis, para que a gente ouça numa mensagem mais gloriosa do que essa, de ouvir naquele grande dia: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel, que não deixou com que a cama aconchegante lhe abraçasse, a preguiça lhe consumisse, que você não deixou com que o tempo frio, o sol, o calor paralisasse aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Fiel, útil, receberá recompensa da parte de Deus. A gente precisa trabalhar com fidelidade até Ele vir. Ele já entregou talentos a nós. Você sabe qual? Você sabe quais? Sabe? É oração, ore. É intercessão, interceda. É no louvor, louve. É no serviço, sirva. É na palavra, leia, medite, busque. É na profecia, levante-se e diz: assim diz o Senhor. Mas entregue. É para orar por alguém, é dom de cura. Ore, busque ao Senhor. Aprimore este dom. Sabe, busque isso da parte de Deus. Porque o servo fiel e útil tem recompensa da parte de Deus. Servos fiéis colocam seus talentos a serviço do seu Senhor. Fidelidade nas minhas condições me levam a níveis elevados. Não fique esperando estar a nível elevado para ser fiel ao Senhor, porque Deus não vai te colocar. Você tem que ser fiel na condição em que você está. O servo infiel, até o que tem, vai ser retirado naquele dia. Corremos o risco de perder aquilo porque não usamos o que Ele nos deu. Fiquemos em pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Eu sou